Olá, muito bem-vindo, muito bem-vinda ao nosso segundo episódio do Entre Elas, o podcast da mulher empreendedora esperantinense. Elas unidas, estamos aqui pra ficar. E hoje com duas convidadas muito especiais, porque nós vamos falar sobre saúde da mulher, empreendedorismo, maternidade, enfim, muito assunto para o nosso episódio de hoje. E o Entre Elas vai ser apresentado por mim, Evelyn Sara. E por mim, Lidiane Souza. E aqui nós estamos com as nossas convidadas maravilhosas, duas fisioterapeutas com áreas de atendimento bem diferentes uma da outra, mas que trazem assim muita informação hoje que se complementa. Fisioterapeuta Jéssica Nunes. Isso. E a fisioterapeuta Karina Sena, que vão conversar muito hoje com a gente. Muito bem-vindas, meninas. Karina, é um prazer ter você aqui. Prazer. Jéssica, em breve, já nós vamos contar os nossos planos para Jéssica. Então, Karina, fica à vontade. É um prazer ter você aqui essa noite. Muito obrigada. Prazer é meu estar aqui com vocês hoje. Nesse podcast que é uma reviravolta aqui em Esperantina. Graças a vocês, a todo mundo que está montando ele. Muito feliz com o convite de participar. E estou aqui com a Jéssica para a gente falar sobre essa questão da saúde da mulher, maternidade, empreendedorismo. Muita coisa boa para a gente estar comentando. Jéssica, muito prazer em ter você aqui. A gente já trocou muitas figurinhas. Pois, faço minhas palavras da Karina. Obrigada pelo convite, né? É um prazer estar com vocês. E o interessante realmente é ver que esse empreendimento, né, esse podcast, essa ideia, ela veio de mulheres e que a gente vai poder tratar de vários assuntos, e tanto na parte do empreendedorismo quanto na parte de saúde, né? Obrigada por ter nos convidado. Que coisa maravilhosa. E já começando com as perguntas, fazer uma pergunta para vocês. Eu quero conversar com a Jéssica e depois a Karine também já vai tendo essa conversa, que é: qual é a maior paixão que move vocês em trabalhar nessa área da saúde, que vai mais para reabilitação e também trabalha outros... É muito complexo a fisioterapia, né? Qual é a paixão que move vocês para a atuação nesse ramo? Eu acho que a maior paixão do fisioterapeuta é entregar resultado. O paciente chegar, seja lá qual for a nossa área, você chegar e o paciente reclamar de algo, seja uma dor, seja um desconforto, e depois de um atendimento ele dizer: eu estou ótimo, eu melhorei, eu não estou sentindo dor. Eu acho que essa entrega, esse feedback do paciente, eu acho que é a maior gratificação de um fisioterapeuta. É verdade. E como a gente vinha comentando, a questão da fisioterapia tem várias áreas para o qual você pode seguir. Em todas elas você consegue entregar um bom resultado, e isso é muito gratificante para o paciente, né? No meu caso, na questão que hoje eu atuo na área da estética, você vê uma pessoa se sentir bem, se sentir com autoestima boa, o seu bem-estar bem, eu acho que é o melhor que a gente pode estar oferecendo para aquele paciente, né? E também a questão hospitalar. Eu também trabalho na questão hospitalar, e ver aqueles pacientes que veem uma pontinha de esperança na fisioterapia também é muito gratificante, muito mesmo. Realmente, com certeza, a fisioterapia é algo assim vital nas nossas vidas, mas eu particularmente eu tenho assim uma curiosidade. Como foi que a Jéssica, como foi que a Karina resolveram ir para essa área, escolher essa área? O que moveu vocês até lá durante essa escolha? Bom, eu decidi pela fisioterapia há 10 anos atrás, e hoje não me arrependo de jeito nenhum. Eu acho que é uma profissão linda, uma profissão que remete a muita coisa, a vida de muita gente. Todo dia eu recebo um relato de todo mundo que precisa da fisioterapia, nem que seja um pouquinho, todo mundo precisa de um fisioterapeuta na vida. Então, assim, para mim foi uma escolha, não foi difícil, porque na época, quando eu fui fazer faculdade, eu estava muito em dúvida entre outra especialidade, né, e acabei colocando fisioterapia, e não tinha essa visão que hoje tem, graças a Deus, a cada dia cresce mais. E
é uma questão assim que todos os dias eu trabalho um pouquinho mais gostando da fisioterapia. Então, para mim é muito gratificante, mesmo eu trabalhar. E hoje você aplica a fisioterapia no teu trabalho como? A fisioterapia hoje está em todas as questões da minha vida, né? Eu abri meu empreendimento que tem a fisioterapia, atuo na área hospitalar que é a fisioterapia. Então, em todas as questões da minha vida, a fisioterapia hoje está ali. Claro, movendo junto com o empreendedorismo, né? Que você abrir um negócio que para mover com a fisioterapia não é fácil. Nenhum negócio eu acho que hoje é fácil. Mas te move, a cada dia você vai fazendo e vai se sentindo bem com aquilo. Você vai vendo os resultados. Então, os resultados eu acho que para mim que é o que move você trabalhar bem, você trabalhar com amor, você trabalhar com gratidão para aquilo que você faz. Com certeza. E para Jéssica, Jéssica, como foi essa tua escolha? O que te levou a estar aí na fisioterapia e qual a fisioterapia específica que você escolheu atuar? Porque a gente sabe, como vocês disseram, que tem vários nichos aí que ela pode ser aplicada, né? Como foi tua escolha? Como a gente estava conversando aqui nos bastidores, né? Eu escolhi a fisioterapia mais por questão de rapidez no resultado, de uma certa forma. Por quê? Eu tinha optado, como a Karina falou, tinha dúvidas entre outra graduação. E aí, quando eu fui pesquisar em questão de resultado, quanto a fisioterapia pode trazer um resultado rápido, me despertou o interesse. Então, eu fui buscar áreas que a fisioterapia poderia atuar. E aí, quando a gente pesquisa a fundo, a fisioterapia é um leque, né? A gente tem desde a traumaortopedia, a estética, a UTI, então tem várias áreas. Em especial, quando eu fui para a fisioterapia, eu ia atuar na área que a Karina atua hoje, que é a estética. E aí depois, na graduação, no decorrer dos períodos, eu fui desistindo. E aí foi quando eu paguei a disciplina de saúde da mulher, que na época na minha faculdade, há 5 anos atrás, ainda era assim bem superficial, não era algo profundo, eu busquei me aprofundar, porque eu gostei bastante. Naquela época, na minha faculdade, eu paguei acho que 2017, não era tão avançado quanto hoje a área de saúde da mulher. Então a gente só lidava muito com gestante. E aí, de tanto eu me aprofundar, eu escolhi que eu queria aquela área e eu fiz meu TCC naquela área. E para quem não sabe, o meu TCC foi aqui em Esperantina. Meu projeto de pesquisa eu fiz aqui. Eu queria justamente vivenciar. Então, eu trouxe meu projeto de pesquisa para cá, fiz a pesquisa aqui, né? Passei 6 meses vindo toda semana para cá, visitei todas as UBS, fiz todo o meu projeto aqui. E eu vi o quanto a saúde da mulher ela é vasta. Então, era uma necessidade, porque não existia no interior, e aí eu me apaixonei pela área. Então eu escolhi por isso, por ver o quanto tinha necessidade, o quanto essas mulheres precisavam, e por ser uma área que é muito apaixonante, né? Quem conhece a área da fisioterapia em saúde da mulher sabe o quanto que é apaixonante. É verdade. E aí eu já vou entrar aqui, aproveitar a doutora Jéssica. Doutora Jéssica. Doutora Jéssica, eu fui chamada a atenção, eu disse a Jéssica, a pessoa me corrigiu. Doutora Jéssica. É um filho de uma paciente muito querida, inclusive. Você atua hoje numa área que é bem jovem, né? Sim. Que é a fisioterapia pélvica e que muita gente ainda não conhece e que traz muitas curiosidades. Sim. A gente teve um evento do Grupo Elas, um evento presencial no mês de outubro, falando sobre Outubro Rosa e tal. E se a gente tivesse deixado, a conversa tinha virado à noite, porque foi maravilhosa a palestra da Jéssica. Inclusive, convido essa moça para falar sobre saúde, porque ela arrasa. E aí, eu quero te fazer uma pergunta. Qual é a maior mentira ou o maior mito da fisioterapia pélvica que você sempre precisa estar repetindo e que parece que as pessoas ainda não conseguiram entender? Que pompoarismo não é fisioterapia pélvica. Eu acho que é de todas, assim, eu acho que esse é o principal. As pessoas chegam a um nível que a internet, ela é muito... Eu digo que a internet, ela tem o seu lado bom e o seu lado ruim, né? Então, a gente vê muito, quando fala em fisioterapia pélvica, e a pessoa associa ao pompoarismo. E uma coisa não tem nada a ver com a outra, de uma certa forma.
né? O pompoarismo ela é uma técnica, né, milenar, que tem um histórico ali voltado para a sexualidade, mas ela não trata, né? Então, assim, é uma das maiores mentiras que as pessoas falam, até porque a gente, às vezes, deixa de receber esse paciente porque o paciente linka com isso, né? Com o pompoarismo. Então, acho que seria isso. E aí, depois, a gente vai se aprofundar sobre isso, pra gente conversar melhor e eu explicar mais detalhadamente. E aí, para as doutoras, as duas doutoras, fisioterapeutas, a mulher empreendedora, ou ela passa o dia sentada, né? Ou ela passa o dia em pé, tomando conta do próprio negócio, principalmente para quem é uma empresa que está começando, para quem é um negócio que está começando. Existe algum cuidado, algum tipo de exercício que possa ajudar a cuidar da saúde dessa mulher, ou que passa o dia sentada, movimentos prolongados que acabam... E aí a gente tem a cadeira que não ajuda, a gente tem uma mesa que não ajuda, a gente tem uns calçados que não ajuda, enfim... Existe algum movimento, algum exercício, alguma coisa assim que se ela tirar 5 minutinhos ali e fizer, ela vai melhorar a saúde dela? Existe, você usou a palavra movimento. Então a gente tem que pensar justamente nisso, né, Karina? Tentar fazer com que essa mulher esteja em movimento. É a história do 8 ou do 80. Se eu ficar muito tempo em pé, vai ser desconfortável. Se eu também ficar muito tempo sentada, dependendo da postura, vai ser desconfortável. A maioria dos pacientes que eu recebo hoje em consultório, quando eu vou atender algum paciente de musculoesquelético, né, é por dores musculares em decorrência do trabalho prolongado. Tipo, dor na coluna porque passa muito tempo sentado, dor no pescoço porque passa muito tempo curvado, dor nas pernas porque passa muito tempo em pé. Então, no final do dia, aquele trabalhador tá cheio de exaustos, dores, né? Exaustos. Então, a maioria dos atendimentos é com essas queixas, assim, dores musculares por conta da jornada de trabalho, que é muito excessiva, né? Hoje em dia, quem cuida do seu próprio negócio, como você falou, tem uma jornada excessiva, porque todos vão para casa e você continua no seu trabalho. A verdade é essa. Então, existe, sim, o movimento, é você tentar não se limitar àquilo, né? Tipo... Às vezes você está muito sentada e lembrar, tenho que dar uma levantada, tenho que dar uma caminhada, tenho que movimentar um pouco as panturrilhas, né? Para movimentar um pouco o meu corpo. E não se acomodar aquilo do sentar ou do estar em pé. Eu acho que é muito importante isso, você se lembrar de você mesmo, né? Às vezes a gente fica tão ali no dia a dia que acaba esquecendo da gente, do nosso cuidado do dia a dia. É muito importante. Só fazer um adendo ao que a Karina diz, e é justamente, ela fala que o paciente só procura ela quando já está ali no extremo, né? Eu não trabalho muito com fisio geral, né, com traumatologia, mas a dica que eu costumo dizer é, não deixe chegar ao ponto de ficar insuportável. Então, uma boa liberação miofascial de vez em quando é válida, né? Uma parte de uma manipulação é válida. Então, procure um fisioterapeuta nos primeiros sinais, não deixe para procurar já quando está mais avançado. E aí eu já vou para outra pergunta. Existe algum um sinal de alerta, o primeiro, antes de chegar nessa situação de dor, né, dessas dores mais extremas, ou até mesmo de ficar imobilizado, que a gente sabe que algumas pessoas chegam, inclusive, a ficarem travadas. Tipo assim, qual que é o momento certo? Qual é aquele up, aquela observação que a gente faz em si, que diz assim, não, eu preciso procurar uma fisioterapia para eu me cuidar? Eu acredito que é justamente quando você percebe que está lhe incomodando. Eu acredito que o momento certo é esse. Porque às vezes a gente já está lhe incomodando, não, mas depois eu vou. Não, eu acho que se eu tomar um relaxante muscular, eu vou melhorar. Eu faço isso. A minha jornada, ela é tão intensa que eu tomo para poder dar conta, né? Eu sei que eu estou precisando muitas vezes de fazer uma liberação ali para continuar o meu trabalho, né? Que não age exatamente na hora, tu faz a liberação e demora um pouquinho ali para ter uma ação, 2 dias, 3 dias, mas eu tomo a medicação. Então, acredita assim, a minha percepção é essa, é justamente a partir do momento que você identifica
que tem uma coisa errada, já é o momento de procurar o fisioterapeuta. Que aí chega assim, doutora, eu tomei tal medicação, mas não faz efeito. Mas chega a um ponto que não faz mais efeito. Porque ele vai prolongando, até o momento que você precisa realmente de um tratamento mais específico. Que no caso só com a fisioterapia, né? É verdade. E aí eu vou aproveitar aqui para falar com a Karine. A gente sabe assim, Karine, só reformulando aqui a pergunta. A Jéssica ainda não tem, não é, Jéssica, o teu próprio empreendimento? Não, Tu hoje eu trabalha, atuo, né? Meu consultório é dentro de uma clínica na cidade, né? Uhum. Mas o meu próprio consultório ainda não. Pronto. Então, é assim, a gente sabe que nosso maior gargalo hoje, enquanto empreendedor, é justamente a parte de você criar uma cultura forte ali dentro da empresa. É você treinar bem os teus colaboradores para eles repassarem isso, né? Para quem vem ali como teu cliente. Então, a gente sabe que a Karine, ela trabalha aí na área da saúde, ela tem um empreendimento, e aí eu te pergunto, como é que você faz hoje para que os teus colaboradores que estão lá contigo todos os dias, eles consigam fazer com que o cliente que vem, ele sinta lá dentro do teu ambiente essa cultura do bem-estar, do cuidado, se preocupar consigo mesmo? Olha, é um desafio. Na verdade, é um desafio muito grande. Como a gente vinha falando nos bastidores sobre isso. Você precisa treinar pessoas. E nunca é fácil, né? A gente treinar pessoas, porque já tem que vir com uma cultura diferenciada para lidar com o público, lidar com essa questão do negócio em si. E em questão de saúde, a gente tenta passar para os nossos colaboradores o melhor possível. Porque eles estando bem, o cliente vai estar bem, o paciente vai estar bem também. Então a gente tenta sempre estar orientando, a gente traz treinamentos para que se sintam abraçados por nós quanto empresa, né, para poder passar isso para o cliente, para o paciente, que cheguem no nosso ambiente e se sintam bem acomodados, bem tratados. Eu acho que é o diferencial em qualquer lugar, né? E se você está com a sua saúde física, mental, em dia, você vai transmitir isso para as pessoas. Então é muito importante a gente, como gestores, também levar isso para os nossos funcionários. Porque eles dependem disso para tratar bem o seu cliente, o seu paciente. É isso que eu venho aprendendo no decorrer desses anos aí no empreendedorismo. E graças a Deus lá na clínica a gente tenta passar isso para os nossos funcionários. E vem dando certo. Tem que repassar, porque a gente cria aquela cultura forte, né, dentro da empresa. A Jéssica é empreendedora, né? Jéssica, você ainda não lida assim com um corpo de colaboradores. Não. E como a Karine disse, é um grande desafio. E aí eu te pergunto, você também tem uma jornada intensa de trabalho. Sim. E aí, você tem a sua fisioterapeuta assim no peito, que você... De vez em quando a gente procura as amigas, né? Quando precisa, a gente se ajuda de vez em quando, porque é importante, porque tem dias realmente que a físio precisa da físio, não tem como. Principalmente porque às vezes a gente trabalha muito numa postura que não é legal, às vezes quer se doar demais, e aí o dia a dia mesmo, a rotina mesmo, a tensão vem. E aí, até brinquei com a Evelyn, disse que não gosta de atividade física, eu também sou essa pessoa. Então aí tem dia ali que o corpo pede uma fisioterapia. Aí a gente procura as colegas de profissão para nos ajudar. E eu vou aproveitar aqui, meninas, o recorte desse bate-papo muito, muito bom, tá, que a gente está fazendo, para agradecer às empresas que estão apoiando o nosso podcast. A gente está ganhando cada dia mais apoiadores, mais patrocinadores. Primeiro eu quero agradecer a equipe técnica, a Muva Produtoras e a iTags Produção, que tem feito assim, se desdobrado para entregar uma qualidade de áudio, de imagem. Sem essas duas empresas, sem essas duas equipes, não teria esse podcast maravilhoso. Então, muito obrigada, tanto a Muva Produtora como a iTags Produção, por toda essa qualidade, esse carinho que vocês têm tratado a gente, que a gente fica morrendo de nervosismo também. Quero agradecer ao Lucas,
que é o representante da Carmed aqui na cidade. Quero agradecer a Oficial Ladies e a Lemar Moda, são duas empresas, duas marcas de roupas femininas aqui da cidade que têm apoiado essa ideia. Agradecer também a Predileta Cafeteria, que nos presenteou hoje com essa maravilha deste bolo. Eu vi só por esse bolo. Tem gente aqui dos bastidores que tá aqui só por causa do bolo. Só esperando acabar. Só Comeu o esperando bolo, tchau. E agradecer a todos vocês, empresas que estão com a gente, porque a gente fica muito feliz vocês estarem acreditando nessa ideia. A gente sabe que essa ideia vai dar cada vez mais resultado e também retorno para vocês. E empresas que queiram patrocinar, entre em contato com a gente que dá certo. A gente sabe, né, que esse aqui é um projeto que vem aí, o Entre Elas é um projeto que já vem de dentro de outro projeto, que é o Grupo de Mulheres Empreendedoras de Esperantina. E aí, com certeza, como já está bem divulgado na cidade, nosso podcast teve uma repercussão maravilhosa. Aqui é um espaço onde a gente traz o profissional para estar falando sobre a história dele, está contando os desafios, compartilhando ideias, né? Porque quem está do outro lado nos assistindo também vai estar vendo, e essas ideias podem ser ideias modeladas para a empresa delas. E a gente é um grupo que se ajuda, né? A gente se ajuda e compartilhando também essas ideias. E a gente quer saber de vocês como que vocês veem. São duas fisioterapeutas. Como que vocês se veem assim no mercado? Porque a gente sabe que existe, né, aquele mito. Eu desempenho esse profissionalismo aqui, ela também é do meu mesmo segmento. Ela é minha concorrente. E aí eu quero ouvir vocês com relação a isso. Eu acho que o nosso maior concorrente somos nós mesmos. Porque, por exemplo, a Karina, ela é formada há 10 anos. A bagagem que a Karina traz é totalmente da minha, que só tenho 5. Então, assim, eu ainda estou um bebê na fisioterapia. E aí, o que é legal? Essa troca. Eu conheci a Karina num momento bem delicado da minha vida, que foi meu primeiro plantão. Eu super nervosa, porque eu estava muito tempo que eu não atuava na área hospitalar. E ela, tipo, me acolheu debaixo da asinha dela, me ensinou tudo que ela podia ensinar. E a gente conquistou, né, ali aquela amizade, e até hoje, já tão tal que já tá com uns 4 anos isso, né, mais ou menos, por aí. E assim, a gente não se vê muito, mas a gente conversa, a gente sempre tá ali. Porque eu acho que é isso, eu acho que o concorrente não é ninguém, é você mesma. Porque independente da área da fisioterapia que você atue, você tem que dar o seu melhor. Você é que vai conquistar o seu cliente, o seu cliente é que vai levar o seu nome. E aí a Karina tem os clientes dela, eu tenho o meu, independente das nossas áreas, e é isso. Tem espaço para todo mundo. É um ditado que as pessoas usam, o sol brilha para todos, né? Então acredito que seja isso. É a mais pura verdade, porque assim, inclusive eu sempre indico pacientes para a Jéssica que procuram a área, né, que eu vejo que ela possa estar atuando de forma brilhante como ela faz, eu indico ela, os pacientes. E também eu acredito que ela faça essas indicações. Então, eu acho que não tem só essa, você, essa mas concorrência. a clínica. Então, eu acredito que não tem essa concorrência, principalmente aqui entre nós duas, né? Porque é algo que dá para uma abraçar a outra. Assim, se todos fizessem isso, eu acho que a fisioterapia seria bem mais divulgada, seria bem mais abordada por todos, né? Querendo ou não, é uma área grande, é uma área que dá para ir para todos os lados, mas que tem muitos mitos. Isso. Muitas coisas que precisam ser desmistificadas, né? Essa é a palavra. Uhum. Então, eu acho que a concorrência... Eu não tenho problema com isso, na verdade. É muito bom de ouvir vocês duas falando dessa forma, né? Porque, infelizmente, é natural a gente ver que no nosso eu feminino parece que existe uma certa concorrência. A gente sabe que não. A gente sabe, se você olhar para dentro de Esperantina hoje, Esperantina tem o quê? 40 mil habitantes. Aí tu imagina, tem, vamos supor, 10 clínicas de fisioterapia que trabalham em N áreas, né? Porque existem as áreas de atuação. Então,
tem paciente para todo mundo, né? Até porque, como a gente sabe, a jornada de trabalho de maior parte das pessoas é muito intensa e vocês comprovaram pra gente, todo mundo precisa de um fisioterapeuta. Então não existe realmente essa concorrência e a gente trabalha muito isso dentro do grupo, né? Sim. Essa questão que não existe uma concorrência. Quando você ajuda, monta uma parceria, vocês crescem juntas. Exatamente. E aí o nosso grupo, ele defende muito isso. No nosso grupo, nós temos muitas mães empreendedoras. E aí eu vou falar agora com a Karina, que é mãe de um bebezinho de 7 meses, né? 7 meses. 7, um rapaz. É uma moça. A moça? Uma Karine, como é que é pra você conciliar a mãe, a profissional, a empresária, esse equilíbrio, como é que fica a cabeça, o coração, a vida nesse equilíbrio contínuo, né? Constante. Olha, não é fácil, viu? Não é fácil. Principalmente mãe de primeira viagem. São muitos os desafios. Inclusive, estava dizendo que eu estou com tendinite, estou precisando Da física. Mas, assim, graças a Deus, eu tenho uma rede de apoio que me apoia, que me ajuda, que tá lá comigo, que desde o primeiro mês da minha filha eu consegui voltar a fazer os atendimentos, claro, limitados dentro das possibilidades, mas graças a eles, né? Ao meu marido, à minha família, à minha sogra, a todos eles que me dão aquela rede de apoio para poder fazer isso. Porque se não fosse, eu acho que não teria como. Porque são muitas coisas que a gente tem que lidar. O empreendedorismo limita, te pede muito, né? Te suga muito ali no teu trabalho. Você tá ali para você, para suas coisas. Então, é muito importante você estar dentro do seu negócio. Então, a maternidade veio de forma assim, veio para me melhorar. Com certeza, eu sou uma pessoa muito melhor depois que eu sou mãe. Então, não me limitou em nada, graças a Deus. Mas é um desafio, porque a gente tem que se desdobrar, mas com um jeitinho tudo vai dando certo, tudo vai dando certo. E hoje eu consigo estar com a minha filha, consigo fazer meus atendimentos, consigo estar dentro da minha empresa. E isso eu fico muito orgulhosa de conseguir fazer isso, né? Porque não é fácil, as mulheres que ficam dentro de casa têm todo o meu apoio, meu amparato, porque é bem difícil mesmo, bem difícil. Então, Esse papel, empreender e ser mãe. Ser mãe É um desafio. E aí eu vou aproveitar aqui, Jéssica, especificamente, né, recentemente você foi para uma palestra junto com a gente, e aí eu fiquei com aquele ar assim de curiosidade, né? E aí eu gostaria de saber de você, e também para estar falando aqui para os nossos espectadores, o que é exatamente a fisioterapia pélvica, que é a área que você escolheu aí com o seu coraçãozinho para estar atuando. Explica um pouquinho para a gente. A fisioterapia pélvica, ela linka reabilitação da parte fisiológica como um todo, né? Então, assim, a gente trabalha com uma área que é um pouco negligenciada, né? A pelve em si, ela é uma área um pouco esquecida, principalmente quando se está grávida. Às vezes a gente lembra da coluna, mas não lembra da pelve. A gente lembra, às vezes, da perninha inchada ali, mas não lembra da pelve. das dores. Isso, exatamente. Então, assim, a fisioterapia pélvica, ela é uma área que trata a musculatura que envolve a estrutura pélvica. Só que eu não gosto de linkar só pelve, porque a nossa pelve, ela é o nosso eixo, mas aí a gente tem aqui um abdômen, a gente tem um membro inferior, tem uma rede muscular ali de quadríceps, né? Então, a gente trabalha essas estruturas. E a fisioterapia pélvica, ela reabilita alterações nesse nicho, que é a parte funcional. Então, a gente vai falar de uma forma, eu gosto muito de falar de uma forma bem pontual. A parte miccional, que é o xixi, a parte sexual e a parte defecação, que é o cocô. Que às vezes a gente negligencia, né? E são 3 pontos muito importantes, que é fisiológico, né? Todos os dias é o ideal que a gente utilize essas 3 partes. E aí a fisioterapia, ela atua nisso para trazer a segurança, né? Principalmente quando a gente tem algum trauma de pelve, ou no caso de forma preventiva, né, do decorrer da idade, ou até mesmo reabilitando quando já tem algum tipo de alteração.
Então, assim, quando a gente pensa na fisioterapia pélvica, às vezes a pessoa pensa muito só na parte sexual, e não é, né? Ela tem ali toda uma reabilitação, né? Além de outras patologias. Mas, basicamente, essas 3 coisas: xixi, cocô e parte sexual. Perfeito. Uma vez eu estava até comentando com a Jéssica que há muito pouco tempo atrás era meio que premeditado, já fazia parte da história das mulheres que quando elas chegassem a uma determinada idade ia fazer a cirurgia de períneo. A fisioterapia pélvica, ela já vem pelo que eu entendi, que a gente também está aprendendo ainda, engateando ainda nestes conhecimentos, então a fisioterapia pélvica ela vem como uma alternativa a esse destino das mulheres também, não é isso? Porque ela vai tratar justamente essa área sem precisar de intervenção cirúrgica. Na verdade, dependendo do nível que tem a laceração nesse períneo, hoje, né, pelos estudos, pelos artigos, a fisioterapia pélvica é tratamento ouro, ou seja, é o primeiro lugar de via de tratamento. Caso a gente não consiga uma evolução, aí sim a pessoa poderia ir para a cirurgia. Se for só uma laceração de períneo, se for uma questão realmente de uma fraqueza, a gente consegue reabilitar com a fisioterapia, né? Se não, vai para a cirurgia, mas depois volta para a fisioterapia, porque a cirurgia deixa algumas sequelas. Então seria nesse sentido. E aí quando a gente pensa na questão de períneo, às vezes não é só a períneo, é também os prolapsos. Então hoje a gente tem uma reguinha que a gente usa, eu gosto de usar o termo régua, que a gente tem um grau de prolapso que a gente consegue reabilitar. Você falou que antigamente tinha isso nas senhoras, né? Então, por exemplo, a gente tinha muitas mulheres que faziam, por exemplo, uma esterectomia radical por conta de um prolapso. Hoje isso não existe mais. Inicialmente, se o grau daquele prolapso for 1 ou 2, a gente consegue reabilitar só com a fisioterapia. Se não, for 3, vai para a cirurgia, depois volta para a gente para tratar essa musculatura. Funciona assim. Pois é, Jéssica, Karine, a gente sabe, né, que todo o empreendimento ele tem uma visão de futuro. Como que eu quero estar daqui a 10 anos, a 5 anos? E aí, olhando para a Esperantina, como que vocês veem esse segmento da fisioterapia aqui dentro da cidade futuramente? Eu espero que muito maior do que já é. Que todos veem a fisioterapia como nós fisioterapeutas conseguimos ver. Porque é uma profissão linda, é uma profissão que reabilita pessoas, traz movimento para as pessoas. Todas as áreas da fisioterapia você tem uma história bonita para contar. Então, eu acredito que, espero que futuramente a fisioterapia seja muito maior do que ela é e que nós, quanto profissionais, conseguimos valorizar ela do jeito que ela merece. Que eu espero, né? Isso é verdade, porque assim, eu vejo muito que as pessoas, elas às vezes menosprezam a nossa profissão. E é uma realidade, tá? Enquanto fisioterapeuta eu não me sinto ofendida, porque eu me valorizo, eu acredito que a Karina também. Mas às vezes o próprio profissional, ele se desvaloriza. Então quando a gente pensa em se desvalorizar, é até no sentido da entrega, de fazer de qualquer jeito, ou até mesmo na hora de ele cobrar o que ele realmente merece naquele atendimento, né? Porque eu percebo que hoje as pessoas, elas vão muito só pela quantidade e a qualidade às vezes deixa a desejar, que é esse o problema da nossa profissão. É esse tipo de profissional. Então, assim, quando a gente vê daqui a 5 anos, vê profissionais se valorizando, vê profissionais se qualificando nas vastas áreas que a fisioterapia tem, né? Porque hoje eu vejo muito que o pessoal tem uma mente muito fechada, vão ali para áreas muito batidas, e a fisioterapia tem tantas áreas que tem tantos campos para trabalhar e às vezes a pessoa não busca, né? A gente sabe que é difícil, né? Não é fácil, até porque nossos cursos sempre são fora, o investimento é muito alto, mas eu vejo isso, os próximos fisioterapeutas ou até os que estão se inovar, realmente buscar áreas diferentes, buscar se aperfeiçoar e valorizar o seu trabalho, né? Porque é isso que vai fazer com que a nossa profissão cresça ainda mais. Aquela questão que a gente falou no início. Todo mundo um dia precisou ou vai precisar da fisioterapia? Isso é verdade. Então, por que não valorizar, né? Já que é algo tão importante para tanta gente. E como a Jéssica falou, o próprio profissional às vezes deixa de valorizar aquilo que lutou tanto para conseguir.
Porque não é fácil, Porque né? não é fácil. São 5 anos Então, sofridos. É isso que a gente espera, que seja mais valorizada, né? A fisioterapia tem tudo para ser bem valorizada. Infelizmente ainda tem muita coisa ainda para se encaminhar para isso. Né? E eu tenho agora uma pergunta que, com a conversa de vocês, a resposta de vocês sobre o que vocês querem para o futuro, me veio a seguinte curiosidade. O que a Karina, o que a Jéssica diriam para a Karina e a Jéssica que acabou de se formar? Vocês acabaram de receber o diploma, estão ali acabando de sair da faculdade, jovens, muito jovens, cheias de sonho, de dúvidas, de medo. O que vocês hoje diriam para essas meninas lá atrás? Eu acho que eu diria paciência. Acho que é a palavra que define tudo, assim. Porque quando você se forma, você quer algo pra já, pra ali, pra agora. E não é bem assim. Como eu disse, eu tenho 10 anos de formada. Agora que eu estou conseguindo montei meu negócio, sendo que eu já tive um outro negócio antes e não conseguimos ir para frente por conta do problema da pandemia, por conta de problema que era longe de casa. E agora eu consegui aqui, perto de casa, perto da família. Então eu diria paciência, porque nós jovens, quando a gente se forma, a gente quer as coisas naquele momento, para agora. A gente quer trabalhar, a gente quer ganhar dinheiro absurdamente. Para ter noção, o meu primeiro emprego, que eu trabalhei, já foi na área de estética, acho que eu tinha 5 meses de formada. Eu recebi R$200 em um mês. Aquilo te frustra de uma forma absurda, absurdamente. Fiquei 2 meses ali naquele momento, naquele emprego. Entendia para mim que aquilo fazia parte, que era para o meu crescimento, e realmente fez. Pulei para outra área, resolvi que iria fazer uma pós em UTI, que também era uma área que eu gostava muito. Então fui para UTI, passei muito tempo nos estágios, em hospital particular lá de Teresina, que ia para a questão da UTI em si. Mas o emprego não vinha. Então, mas eu estava lá estudando, me dedicando naquela questão. Fui para a estética novamente, então a estética sempre me puxa. E hoje trabalho na estética e trabalho na área hospitalar. São 2 áreas que desde o início me puxou e que hoje estou nela e me sinto bem, mas eu tive que ter muita paciência do dia que eu me formei para chegar até aqui. Então, paciência é a palavra. Eu concordo com a Karina, mas também eu acho que a paciência e a visão. Não esperar se formar para ir pensar o que vai fazer. Sim. E eu falo como por um erro meu. Porque assim, quando a gente está estudando, a gente está ali empolgado, a gente está ali imerso na graduação, que não é fácil, vem os estágios. Então já ali tente já ter uma visão do que você vai fazer. Quando eu receber meu certificado, onde é que eu vou atuar, qual é o estágio que eu vou atrás. Às vezes a gente já consegue atuar no 7º período já, né? Então já buscar ali um direcionamento da área que você acha que quer, porque às vezes ainda tem isso, a gente acha que quer uma coisa, para você já ter certeza naquele estágio. E aí buscar já ter certeza para quando você vai para uma pós ou você vai fazer um curso, você já realmente ir no caminho certo. Por quê? A área da fisioterapia não é uma área barata, gente. Curso na nossa área é muito caro. Então, você fazer uma aposta errada sai muito caro para você. Então, eu acho que é isso que também tem que ter. Porque, às vezes, a gente vê muito. Eu costumo dizer que todas as áreas da saúde, elas nos preparam na área técnica. Mas quando é na parte, assim, o que fazer, como fazer, onde procurar, a gente fica perdidão. Né? A gente fica ali muito perdido. A área técnica a gente sabe, a gente domina. Mas quando pensa na parte, ou até do empreender, né? A gente não é preparado para isso. Não é. Então, acho que já pensar logo. Já no meio do caminho, o que você realmente quer, qual é a área que você vai seguir, para quando você tiver o diploma na mão, você saber o caminho para trilhar. Se torna mais fácil. Não que vá ser fácil, Isso, mas se torna mais fácil. Porque às vezes acontece até de você, por exemplo, eu quero pós-tal, eu quero fazer essa pós-graduação, você fazer e não querer atuar. Sair da pós e querer já outra área, porque se identificou com outra área. Exatamente. A fisioterapia acontece muito isso.
Então, eu acho que a pessoa precisa realmente, como a Jéssica falou, ter visão do futuro e pesquisar bastante o que aquilo vai te trazer de benefício ou não, né? Porque as dúvidas são muitas. Isso, e também dar uma pesquisada de mercado, né? Porque a gente sai da faculdade muito cru. A gente sai ali cheio de sonhos, quer ficar rico em um ano de formado, e não é assim. Não é então, assim, dar uma pesquisada, realmente buscar a parte do empreender, ou até mesmo de se qualificar para ser gestor, já pensar ali um pouco além da graduação, fazer outros cursos até para você se conhecer como profissional também, né? Porque a gente vê muito técnico, mas se você for ver, a gente não paga quase disciplina de empreendedorismo, a gente não paga a parte de administração mais profunda como era para ser, né? Hoje a Karina é dona de clínica, mas ela aprendeu sozinha, né, Karina? Porque na graduação a gente não aprende isso. A gente não aprende a nos ver como um CNPJ. A gente só é ali o profissional e acabou. Você aprende a parte técnica do serviço. Isso. Mas tu não aprende, eu vou ser empreendedora e eu preciso entender de gestão, eu preciso, né, nas diversas áreas da empresa. preparada para isso. Exatamente. Ser gestora do seu negócio, eu acho que deixa muito a desejar, pelo menos quando eu fiz faculdade, eu não tive nada disso. Na minha também não. Nada de gestão para você montar um negócio seu. Não. Você está ali se preparando para ser fisioterapeuta. Isso. E aí você sai da faculdade de fisioterapeuta e você tem que saber que fisioterapeuta que você quer ser, né? Qual tipo de fisioterapia você quer seguir. Não que você precise ser só um. Mas se você for só para um, você vai se dedicar um pouco mais àquilo, né? Então, eu acho que seria essas duas dicas, assim, que eu acho que é muito importante. Porque, assim, a gente vê muito hoje que mudou muita coisa. A Karina, por exemplo, 10 anos atrás, ela foi estudar em Teresina. Naquela época não existia faculdade na região. Quando eu fui, a faculdade que tem na região estava engatinhando, então não tinha ainda o porte que ela tem. Então, assim, foi um desafio muito grande até de visão. Visão, realmente. Hoje não, hoje se torna um pouco mais fácil para você se formar. E aí essa facilidade, ela também traz essa frustração. Porque as pessoas querem fazer almejando ter ali uma renda, almejando, montar o seu próprio negócio, mas às vezes elas não se preparam. Então a gente tem muito profissional que é formado, mas não atua porque não sabe o caminho, como começar. Quer arrumar um emprego de R$100.000 de salário. E não é, viu? O estágio de 2.000 ainda era generoso. De 200, né, no caso. 200. Porque, assim, até nisso também, gente, eu falo por mim. Eu não estagiava na minha época, porque na minha época eu trabalhava. Eu trabalhava e eu estudava. Até chegar um momento que a área da saúde é integral, né? Pelo menos lá em Teresina, na minha época, tinha períodos integrais, então eu trabalhava numa outra área, nada a ver. Trabalhei durante anos no call center, porque era o que dava para conciliar com a fisioterapia, porque era só 6 horas, e estudava. Então, assim, às vezes até estágio aparecia. Só que aí, quando eu ia olhar a remuneração, né, não dava, não valia a pena. Era isso, nossos estágios. É uma bolsa, é só um simbólico ali. E aí isso acaba nos atrapalhando, porque a gente não tem como ser estudante profissional, é o que eu costumo dizer para os meus alunos. Quando você é estudante profissional, você tem uma entrega maior. Então, quando você já vai para o estágio, depois que você se forma, você tem uma visão mais ampla. Agora, quando você está só na faculdade, você só está empenhado ali na faculdade, às vezes não consegue um estágio. Quando você se forma, você fica ali, para que caminho seguir? Às vezes não sabe, não sei. E eu digo por mim, eu sabia o que eu queria no 7º período. Então, é isso que eu quero dizer. Eu sabia o que eu queria no 7º, mas eu tenho amigas que saíram formadas no 10º período e não sabiam o que queriam. E aí, é esse o problema. É já pensar o que você quer, para poder ser mais fácil. Se dedicar aqui. É verdade. Jéssica e Karine, a gente é ciente, né? Quando temos um sonho aqui enraizado dentro da gente, a gente vai mesmo com garra, não mede esforços, e vai atrás de realizar esse sonho. Mas aí eu pergunto para vocês, que conselho assim de alma vocês dariam para aquela mulher empreendedora que está com esse sonho em plena construção, mas ela está ali por conta da correria do dia a dia, dos afazeres, das obrigações e desse sonho dela, que a mulher, ela desempenha diversos papéis, né? Tem o papel de mãe, tem de esposa, tem a dona de casa, a empreendedora. E aí, que conselho de alma vocês dão para essa mulher que está com esse sonho, mas ela, em decorrência disso, está negligenciando a saúde dela?
Eu acho que as mulheres, elas têm esse problema, de uma certa forma, de só olhar o outro e não se enxergar, né? Então, é uma frase que eu uso muito. Se olhe, se enxergue. Porque, às vezes, a mulher ela se dedica tanto à família, ela se dedica ao filho, e ela esquece que antes dela ser mãe, antes dela ser esposa, ela é uma mulher, né? E eu falo isso porque às vezes eu recebo, a gente é física, mas tem momento que a gente é psicóloga também, né? Dentro do consultório a gente acaba exercendo essas duas funções aí. E aí às vezes a mulher deixa de chegar no nível grave de saúde para depois procurar, porque ela disse que não tinha tempo. Então aí depois ela não tratou da saúde, mas ela vai tirar tempo para tratar da doença. Então seria isso. Se olhar, antes de você ser qualquer coisa, você é mulher. Antes de você ter filho, você é mulher. Antes de você casar, você é mulher. Antes de você ser profissional, você é uma mulher. Então, acho que é isso que as mulheres têm que ter. Por mais que a casa esteja pegando fogo, mas ela tem que ver que ela tem que estar bem. Se ela não estiver bem, nada mais vai ficar. Concordo com a Jéssica. E essa questão de se olhar é importante até dentro do seu negócio. Porque se você não estiver bem, você não passa credibilidade ao ficar bem no seu negócio. Para o seu cliente ou para o seu paciente. Ele não vai se sentir bem se você não estiver bem. A gente da fisioterapia que mantém muito contato com o paciente, a gente precisa estar bem para passar isso para ele. Porque eu acredito muito nisso, que passa muito pelaquela energia, né? Então, se você não tá legal, seu paciente não vai se sentir bem no seu atendimento. Então, é preciso você se olhar, como a Jéssica falou, se olhar enquanto mulher, se cuidar, se valorizar, para poder tudo na sua vida fluir de uma forma natural. E aí, agora vem a novidade da novidade. A novidade já é o podcast que está acontecendo, estamos no segundo episódio. E aí, compartilhando com você, Karine, e com todo mundo que está nos assistindo. A gente gostou tanto da Jéssica e ela passa assim, tanta autoridade e traz tanta informação importante, relevante, que a partir de agora, a Jéssica vai comandar o Saúde Delas. É um quadro dentro do nosso pod delas, né, do podcast Entre Elas, que vai trazer essas informações relevantes sobre saúde, bem-estar, beleza, autocuidado, tudo isso que envolve o universo feminino. E aí serão episódios intercalados. A gente vai ter trazendo sobre empreendedorismo, gestão, técnica, marketing, atendimento ao cliente, maternidade, enfim. E na outra semana, o episódio que vai ao ar já vai ser a Jéssica entrevistando os seus convidados, as suas convidadas, trazendo esse universo da saúde de forma bem sistêmica mesmo. Sim. E já deixando aqui, né, um spoiler que a Karina vai vir em outro momento para falar mais sobre a estética, né? Quando a gente fala de saúde, a gente não pensa só saúde física, só saúde mental, a gente também tem que se sentir bela, né? Tem que se sentir bem. E aí esse é o trabalho da Karina, né? Ela trabalha muito com a parte de estética corporal, né? Não sei se vocês acompanham, mas ela posta lá no Stories da clínica, né? Na Lumiar, que ela trabalha muito com essa parte realmente de deixar a mulher se sentindo bem. E aí a gente vai trazer, não só ela, como outros profissionais, a gente vai focar muito nisso, de trazer vários insights, vários outros profissionais para colaborar conosco, né, para falar sobre saúde como um todo. Saúde feminina, a gente vai trazer a parte de autocuidado, a gente vai focar muito também na pélvica, né, eu sei que tem muita gente aí que fica curioso. A gente vai trazer umas temáticas relacionadas à saúde da mulher como um todo também. Vamos trazer a área da obstetrícia, vamos trazer ali algumas coisas sobre a amamentação, então vai ser saúde no geral, né? A nossa intenção é trazer isso para vocês e depois tirar dúvidas também. Então já vão mandando aí para o Instagram ou para quem tem o WhatsApp das meninas ou até mesmo para mim, o que é que vocês gostariam de ver aqui, né? Para a gente estar trazendo aí justamente o que vocês querem saber. Então, Jéssica, eu quero te dar as boas-vindas. Seja muito bem-vinda a esse espaço que vai ser completamente aí dedicado à saúde da mulher. E a partir de agora, você está entre elas. Obrigada. Obrigada pelo convite, né?
Eu acho que é algo que a gente consegue contribuir, né, para a população esperantinense, tirando essas dúvidas e aí realmente trazendo algo a informar que muitas pessoas não conhecem, né? Principalmente áreas da saúde que às vezes fica ali a curiosidade, tem vergonha. Eu acredito que o podcast tem tudo para ser um sucesso. Com Tenho certeza. certeza. Será um sucesso. Karina, nosso muito obrigado por você estar aqui com a gente, por ter passado esses momentos, essa conversa tão gostosa. Agradecer por você ter aceitado o nosso convite, por ter compartilhado conosco sua trajetória, que é assim, belíssima. Muito obrigada em nome do Grupo Elas e sinta-se sempre à vontade convidada para participar e acompanhar o Entre Elas. Muito obrigada. Eu fiquei um pouco nervosa com o convite, mas adorei estar aqui com vocês. A Jéssica, como ela falou, a gente se conheceu num momento tenso na vida dela. Mas hoje eu fico muito feliz que ela lembra sempre de mim nesses momentos. Assim, e adorei estar aqui com vocês. Desejo muito sucesso a ela nessa nova jornada que vai começar o Saúde Delas. Obrigada. Muito importante para todo mundo, essa informação sobre saúde da mulher, principalmente, né, no geral, porque é importante você saber como se cuidar. Desejo sucesso a vocês, meninas. Parabéns pela iniciativa. Eu acho que mexeu muito com todo mundo. Adorei o primeiro episódio. Eu tenho certeza que será só sucesso a partir de agora. Amém. Evelyn, só para dar um spoiler, né, para os nossos espectadores, para as nossas empreendedoras esperantinenses, a gente está organizando uma feira para o Dia do Empreendedorismo Feminino e aí já quer estender o convite aqui para a Karina, né, participar juntamente conosco. Estaremos lá, eu junto com a Lumiar, se Deus quiser. A Lumiar vai estar presente dessa vez na feira de empreendedorismo. Para quem não sabe, a Lumiar é feita de mulheres. 90% da equipe é mulher. Trabalha lá, tanto das nossas recepcionistas como as profissionais que atuam na nossa clínica são mulheres. Então eu sempre brinco nos nossos encontros de reunião e tal, falo, nossa, mas aqui só tem mulher. E realmente só são mulheres buscando o seu sucesso, buscando o seu trabalho. E a Lumiar sempre estará de portas abertas para essas profissionais. E estaremos lá na Feira de Empreendedorismo. Muito bom. A gente lhe aguarda lá, viu? Pode aguardar. Jéssica, muito obrigada por participar conosco essa noite. Obrigada por aceitar o convite de conduzir o Saúde Delas a partir de agora. E sinta-se muito à vontade, porque a casa é sua. Mais uma vez, obrigada, meninas, pelo convite. Eu acho que é algo que eu gosto muito. Eu até brinco que eu não sou muito ativa nas redes sociais, mas quando é palestra, quando é esse tipo de evento, eu sempre gosto de estar participando e eu já me sinto mais à vontade do que, por exemplo, em rede social. Então, quando vocês me vieram com o convite, eu fiquei assim, eu disse, não, mas eu vou superar esse medo, eu vou tentar, né? Porque eu acho que é isso, a gente tem que se desafiar, né? E eu gostaria muito de agradecer a oportunidade. Vou realmente precisar de vocês, mas acredito que vai ser muito legal, né? A gente vai tentar trazer o melhor que eu posso. Eu gosto muito de tentar me desafiar e ter a humildade também de pedir ajuda quando é necessário, né? Então, com certeza, vocês vão ter que me aturar aí. E nesse momento eu quero agradecer a todo mundo que nos assistiu no Entre Elas, o podcast da Mulher Empreendedora Esperantinense. Dizer que é uma felicidade muito grande receber os comentários de vocês, receber todo esse burburinho que a gente está movimentando na cidade e que aguardem os próximos episódios, porque a gente ainda tem muita coisa para conversar. E mais uma vez, agradecer a todas as empresas, agradecer ao CDL que nos cedeu esse local para a gente fazer a gravação desse episódio. Nós ainda estamos sem local temporariamente, mas em breve teremos assim tudo organizado, tudo fixo. E muito obrigada às empresas, a Oficial Ladies, a Lemar Modas, a Predileta Cafeteria e ao Lucas, representante da Carmed aqui em Esperantina, que estiveram conosco nesse episódio da Entre Elas. Então é com muito carinho que a gente se despede aqui do Entre Elas, agradecer nossas convidadas, agradecer também a você aí que está nos assistindo.
curte muito, compartilha e tchau para todo mundo. E a gente se encontra no próximo episódio Entre Se inscreva Elas. no YouTube, siga a gente no Spotify, curta as nossas postagens no Instagram, porque nós estamos em todos os lugares.